Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia para a classe jovem com o pastor Sócrates Penaforfadu. Assunto da lição: alerta contra os falsos mestres e suas heresias. Lemos em 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A igreja, meus amados irmãos, deve estar sempre alerta contra os falsos mestres, pois estes se infiltram no meio dos crentes e disseminam heresias destruidoras contra os servos de Deus, com isso neutralizando ou lutando para destruir o bom andamento da obra de Deus. Aqui Pedro está procurando com muita categoria ensinar que depois de ele ensinar e aconselhar os cristãos sobre várias doutrinas, aqui o apóstolo Pedro adverte a respeito dos impostores religiosos que existem no mundo em que nós estamos. Muitas pessoas têm se levantado para enganar religiosamente a humanidade. Com coragem digna de um apóstolo do Senhor, Pedro não fica indiferente em relação àqueles que estavam espalhando o engano dentro da comunidade de crentes. Com o mestre, ele aprendeu e entendeu a importância de se precaver dos lobos vestidos de peles de ovelhas, e agora está disposto a denunciar esse mal dentro da igreja. Isto porque, além de ensinar a verdade, o líder cristão tem também a nobre missão de confrontar a mentira e a falsidade, falando o que convém à sã doutrina. Aqui podemos perceber também em Tito que Paulo admoestou o irmão Tito a que pudesse se dedicar na palavra, no ensinamento. Primeiro, os falsos mestres e suas heresias. Aqui podemos perceber com a mensagem de Pedro, no seu início e nas décadas seguintes, a igreja foi ameaçada pelos juizados ou pelos pensamentos judaizantes que queriam impor a lei mosaica e seus ritos sobre os cristãos. Estes mestres alteravam o cerne do evangelho, colocando a lei como complemento da obra de Jesus Cristo no Calvário, razão pela qual o apóstolo Paulo os censurou também gravemente aqui em Gálatas, no capítulo 1, versículo 1 ao 8. Depois, o cristianismo passou a ser ameaçado pelos falsos doutores da época, também chamados falsos mestres ou falsos professores, que tentavam introduzir nas doutrinas cristãs conceitos das filosofias pagãs, induzindo o povo à prática da imoralidade. É dentro desse contexto que Pedro escreve a sua segunda epístola, cujo teor é bem parecido com a carta de Judas. Ambas advertem sobre
as principais características dos falsos mestres, suas heresias, motivações e a certeza do julgamento divino sobre eles. Os falsos mestres, os leitores da carta, estavam habituados com as histórias dos falsos profetas de Israel. Em diversas ocasiões, os israelitas desviaram-se da verdade por dar ouvidos aos mensageiros enganosos. Assim, da mesma maneira que houve falsos profetas no passado, estava havendo entre o povo mestres fraudulentos. Os tempos mudam, mas o diabo, o pai da mentira, encontra novas maneiras de enganar o povo. É preciso ter bastante cuidado, porque o adversário vem com capa de ovelha, com sapatinho de algodão, para não espantar as pessoas. Enquanto os falsos profetas supostamente falavam sob a direção de Deus, os falsos mestres distorcem as escrituras e os falsos profetas inventam revelações por sua própria conta. Eles adulteram a verdade de Deus. Precisamos ter cuidado com as heresias. De acordo com o texto bíblico, os falsos profetas introduzem encobertamente heresias de perdição. No original grego, embora a palavra heresia, heresis, tenha o sentido escrito de fazer uma escolha, no Novo Testamento ela denota uma escolha deliberada de rejeitar o verdadeiro ensino cristão, dando origem a doutrinas heréticas e movimentos sectários da época. Considerando o perigo que representam a fé cristã em geral e ao crente em particular, Pedro diz que são heresias de perdição, isto é, ensinamentos que destroem princípios éticos e doutrinários. Vale atentar para a forma como os falsos mestres procedem, utilizando a dissimulação. Eles introduzem suas heresias encobertamente na igreja, quase nunca confrontam abertamente a ortodoxia bíblica. Em vez disso, de maneira secreta, sorrateira, desprezam doutrinas elementares da fé, a exemplo da inerrância e inspiração das Escrituras, e adotam métodos hermenêuticos espuros para complicar a situação. Negam ao Senhor que os resgatou. As heresias os falsos mestres, com suas heresias, eles negam ao Senhor Jesus Cristo que os resgatou. Uma das principais maneiras de identificar uma heresia é observar se o seu ensino subtrai a divindade de Cristo, diminuindo o seu poder e autoridade. Isso é o que Pedro quer dizer quando afirma que os falsos mestres negarão o Senhor que os resgatou. Eles afirmavam que Jesus não poderia ser Deus e que a sua obra vicária não tinha valor. Uma clara evidência da falsidade de um ensino é tratar Jesus somente como um grande ensinador ou mestre moral e rejeitar a sua deidade. Jesus tinha total convicção da sua autoridade. Ele disse: eu e o Pai somos um. Jamais poderemos nos equivocar nesta veracidade, porque o próprio Jesus declarou: eu e o Pai somos um. E depois da sua ressurreição,
dos mortos, afirmou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Cristo não era um simples sábio, um mero homem de moral elevada ou somente um profeta. Ele era e é o Filho unigênito de Deus, enviado com o propósito de proporcionar redenção ao homem, a toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo, as características dos falsos mestres. Os falsos mestres, eles possuem uma característica digna de ser detectada. Eles fazem seguidores para eles. Os falsos mestres procuram, de alguma forma, criar um auditório que adote os seus ensinamentos. Lamentavelmente, os impostores da fé sempre alcançam êxito na tarefa de arrebanhar ouvintes e seguidores, geralmente pessoas incautas que são levadas por qualquer vento de doutrina. O ser humano possui um anseio inato por Deus, portanto, pois foi criado como um ser espiritual. Todavia, diante da sua condição caída e pecadora, acaba substituindo o Deus verdadeiro e a sua palavra por ídolos construídos por ele próprio, a exemplo do episódio do bezerro de ouro, aqui em Êxodo capítulo 32. A tática dos falsos mestres é idêntica àquela utilizada pelos falsos profetas, falar o que o povo quer ouvir. Ao invés disso, Pedro afirma que muitos seguem as suas práticas libertinas. Tal se deve porque enganadores religiosos não propagam somente falsas doutrinas, mas também falsas condutas. Ao distorcerem a palavra de Deus, como fez a serpente no Éden, levam os seus seguidores a libertinagens e as práticas imorais, denegrindo o evangelho diante do mundo todo. Defendem uma das características também dos falsos mestres é que eles defendem o antinomismo, ou seja, a advertência apostólica contra os ensinos que conduzem à imoralidade era crucial naquele momento. Além do gnosticismo, a comunidade cristã também padecia com os ensinos heréticos dos antinomistas. Estes apregoavam a desnecessidade dos crentes seguirem princípios éticos ao argumento de que os preceitos morais da lei de Deus não teriam mais validade após a morte de Cristo. Para os falsos mestres, não há qualquer problema em ser crente e, ao mesmo tempo, viver deliberadamente no pecado. E ainda afirmam que Jesus só quer o coração. É a frase que melhor resume esse ensinamento insidioso. Esta mentira satânica enganou muitas pessoas naquele tempo e continua a seduzir muitos crentes, inclusive jovens, nos dias de hoje. Paulo, por exemplo, combateu aqueles que achavam que, por causa da graça de Deus, podiam continuar numa vida dissoluta. A graça divina não justifica a continuidade do pecado.
Como consequência dos falsos ensinos e suas práticas, Pedro enfatiza que o caminho da verdade é blasfemado, ou seja, ao deturpar o evangelho, os impostores trazem escândalo à igreja, envergonham o nome de Jesus. Esses falsos mestres, característica deles é buscar lucro e proveito próprio. Outra marca dos falsos mestres é a busca do lucro financeiro por meio da fé, motivos e movidos pela avareza. Eles tratam os seus seguidores como mercadorias, fazendo deles negócio com palavras fingidas, certamente, como ensina Lawrence Richard. Não devemos nos precipitar e considerar alguém como um falso mestre com base na sua renda financeira. A questão aqui é a motivação e a exortação e exploração financeira. Exploradores da fé não amam as pessoas, amam o dinheiro. Eles não estão preocupados com o crescimento espiritual dos crentes, e sim com o próprio benefício financeiro. Judas diz que eles são pastores que apacentam a si mesmos. Naquela época, muitos desses falsários espirituais cobravam para realizar suas práticas religiosas. Em nossos dias não é diferente. Em muitos casos, há quem use o ministério cristão com propósitos egoístas, com os olhos voltados para o lucro financeiro. Que Deus nos dê sabedoria para discernir entre o falso e o verdadeiro, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que servem aos seus interesses pessoais dentro das igrejas. Precisamos ter bastante cuidado e evitar esta situação. 3. O julgamento dos pastores da fé, ou dos impostores da sua própria fé. Pastores impostores, diáconos impostores, mestres impostores, professores impostores, todos os impostores, um dia haverá o seu julgamento. Uma sentença está decretada sobre eles. Pedro finaliza o verso 3 dando um alento aos fiéis que clamam por justiça. O tempo dos falsos mestres está determinado, o destino deles é certo, a condenação final. Ninguém poderá livrá-los da sentença do juízo justo ou do justo juiz, porquanto hão de pagar o preço pelos seus falsos ensinamentos e pelas vidas que desviaram da verdade. Em sua palavra, Deus sempre deu a conhecer a sentença sobre os impostores religiosos. No julgamento final, nem mesmo o fato de dizerem que profetizaram, expulsaram demônios ou fizeram maravilhas no nome de Deus será suficiente para livrá-los. Jesus lhes dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidades. Então haverá um dia que todos terão que prestar conta diante de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. O apóstolo comprova a certeza da severa condenação divina com base em 3 condenações anteriores à rebelião angelical: a geração pré-diluviana e as cidades de Sodoma e Gomorra. Se Deus condenou os anjos que pecaram, lançando-os no inferno, se Deus condenou o mundo antigo, destruindo-o pelo dilúvio, e se Deus condenou as cidades da planície, reduzindo-as a cinza, então é absolutamente certo que os falsos mestres também receberão a sua condenação.
Esta passagem enaltece a justiça e a imparcialidade de Deus. Ele é amor, mas é também justiça. De modo claro, essa passagem das Escrituras confronta os falsos ensinos que negam a ideia do inferno e da punição eterna para os pecadores. Nesse sentido, o universalismo, linha teológica que afirma que todos os homens estão destinados à salvação eterna, não encontra qualquer respaldo na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O livramento dos justos. Pedro contrasta a condenação dos ímpios com o livramento dos justos. Ele recorda que Deus guardou a Noé e sua família e livrou a Ló. Evidentemente, isso é uma prova do favor divino em benefício dos pecadores arrependidos. O perdão de Deus está disponível àqueles que abandonam o pecado e passam a viver inteiramente para Ele, mediante a graça. Por essa razão, não é possível conceber a ideia segundo a qual a salvação é uma ação divina incondicional, sem a necessidade de correspondência por parte do homem. É preciso o homem participar desta salvação, é preciso o homem aceitar a sua vida eterna. A condição da salvação é estar em Cristo, permanecendo fiel à sua palavra. Isto pressupõe fé e arrependimento dos pecados. Desde a queda do princípio do primeiro casal, as mentiras de Satanás e as heresias provindas das obras da carne tentam afastar o homem da verdade de Deus por meio da sedução e do engano. Como vimos nesta segunda epístola, Pedro adverte aos crentes sobre os perigos dos falsos mestres e seus ensinos heréticos, os quais distorcem as doutrinas bíblicas e conduzem as pessoas a um padrão de vida imoral. A mensagem do apóstolo Pedro ecoa com grande intensidade para a igreja contemporânea, num tempo de falsa tolerância e pluralismo religioso que tenta a todo custo colocar Jesus ao lado de outros deuses e transmitir a ideia de que todos os caminhos conduzem a Deus. Todavia, a verdade nunca se confunde com a mentira, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Adicione-se ou inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado em nome de Jesus.